Boa noite a todos. Estamos começando mais um bate-papo com a ABS. Agora, esse evento do mês de abril de 2023. E queríamos inicialmente agradecer a presença de todos os colegas aqui conosco para mais um evento da engenharia estrutural que a ABS vem promovendo aí para seus associados e simpatizantes também. Nós teremos hoje um assunto muito interessante também sobre projeto de reforço e estruturas de concreto. Reforço de estruturas de concreto e com a apresentação do engenheiro Tiago Garcia Carmona. O Tiago vem de algumas gestões participando da diretoria da ABS e hoje ele ocupa o cargo de vice-presidente da ABS e cujo presidente atual é o engenheiro Aurélio Fortes. A gente sempre conta com o apoio da executiva da ABS, e o pessoal da Secretaria Executiva, que nos apoia na elaboração do folder e divulgação do nosso evento nas redes sociais da ABS. Eu vou fazer um breve exposição do currículo dos principais serviços do engenheiro Tiago Carmona, antes de passar para ele para essa apresentação. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que permanecessem com as câmeras desativadas e também os microfones, para que a gente consiga ter uma transmissão assim com menos peso, né? E a partir do momento que a apresentação terminar, a gente daria prioridade aí às perguntas pelo chat aí do Zoom. Esgotando as perguntas do chat, nós passaríamos o bate-papo propriamente dito, né, com as câmeras abertas e os microfones também. As perguntas poderiam ser feitas, vão poder ser feitas pessoalmente. E como é um bate-papo, a gente sempre abre para questões diversas, né? Então, se tiverem curiosidades e tal, coisa da engenharia também que não seja de reforço de estrutura, quiser comentar com o engenheiro Tiago também, a sua pergunta é muito bem-vinda aqui conosco. O engenheiro Tiago Garcia Carmona, ele é engenheiro civil pela Escola de Engenharia da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e concluiu em 1998. Também mestre em engenharia pelo Departamento de Estruturas da Unicamp, foi concluído no ano de 2005. Como eu falei para vocês, é vice-presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria de Estruturas, professor das disciplinas de concreto armado e patologia das construções da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também é diretor da Carmona Soluções de Engenharia, sendo responsável pelo projeto e fiscalização de obras industriais, comerciais e de infraestrutura, com experiência em reforço e recuperação estrutural. Eu, pessoalmente, venho participando da ABS aí desde 2009, né? E sempre procuro, dentro do possível, que tenha a oportunidade de convidar os colegas que ainda não se associaram a fazer parte aí desse time da ABS conosco, que, como vocês viram aí nesse vídeo institucional, o principal objetivo da ABS é a valorização do engenheiro de estruturas. E para que isso seja atingido, a ABS não vem medindo esforços em realizar eventos, cursos e também participando dos comitês de revisão das normas, né, relativas à engenharia estrutural. E dessa forma vem contribuindo muito aqui no Brasil e também no exterior com instituições internacionais como o FIB, né? O FIP, e cuja presidência, acredito que agora, a partir dessa nova gestão, acho que vai ser pelo professor Fernando Schuster, como representante da ABS. Então, a ABS tem atuado insistentemente nessa direção aí da valorização do engenheiro de estruturas. Eu congraço a todos que ainda não se associaram. É uma iniciativa muito boa, vale muito a pena. Eu tenho essa experiência desde 2009 e, poxa, fico realmente muito satisfeito de poder participar
da ABS e nessa direção aí desses objetivos da ABS. Eu vou passar a palavra ao engenheiro Carmona para que ele comece sua apresentação. É uma apresentação, Tiago, assim, relativamente livre, né? E você fique à vontade. Assim que você terminar a apresentação, a gente entra pelas perguntas que tiverem no chat e depois a gente abre para as perguntas pelo microfone. Com vocês aí, o engenheiro Tiago Carmona, pessoal. Muito obrigado, Adelson. Então, primeiro, um agradecimento bastante especial para o Adelson. Faz um tempo que ele lutou aí para levar um curso nosso de reforço lá para Aracaju. Felizmente acabou não dando certo, né? Mas assim que ele me convidou para fazer essa live aqui, eu fiz questão de participar, até para saldar essa dívida com ele. Muito obrigado, Adelson, por tudo que você tem feito pela associação. Você é um regional realmente muito, muito atuante. E as pessoas que estão aqui presentes, assim, minha gratidão realmente muito sincera, porque está prestigiando essa apresentação. Conheço algumas pessoas aqui da lista, eu sei que já me ouviram falar outras vezes, talvez as mesmas coisas, alguns assuntos repetidos, e mesmo assim estão aqui prestigiando. Né? Então, eu sei que eles fazem isso realmente mais pela consideração do que propriamente pelo conhecimento técnico, tá? Que vão acabar eventualmente adquirindo aqui. Eu vou compartilhar a tela. Meu objetivo era fazer essa apresentação de forma bastante rápida, objetiva. Eu gostaria, na verdade, de dar itemizar, né, colocar as questões aqui e depois, efetivamente, se possível, a gente desenvolver um pouco melhor na parte de pergunta mesmo, bate-papo, né? Porque, assim, 30 minutos, 40, uma hora que seja, eu não vou conseguir transformar ninguém em especialista em projeto de reforço. Mas, então, eu acho que o que é mais válido aqui hoje é justamente essa parte, né? Troca de experiências. Eu sou bastante sincero em dizer e em admitir que eu não tenho o domínio de tudo, não tenho conhecimento de tudo, longe disso, né? E assim como eu também tenho consciência que ninguém tem. O conhecimento é alguma coisa dinâmica, ele se renova, né, a cada segundo, então ninguém tem condições de ser o dono da verdade, e assim também eu não sou. Então, estou aqui colocando um pouco do que a gente estudou, um pouco da minha experiência, e abrindo esse canal para que a gente possa realmente fazer uma troca de informações, tá? Sou super aberto a perguntas, comentários e simplesmente troca de experiências. Então, o tema hoje é reforço de estruturas. Pode só dar o feedback, Adelson, se está tudo certo? Gozado que comecei mal. Tá legal, Tá passando no tá sendo mouse. visível, tá, o Tá. som também tá bom, Tiago. Pode continuar. Ótimo, obrigado. Bom, turma, tem assim, uma série de termos que balizam, né, essa área de atuação dentro de patologia de estruturas, reforço também, né? O que é terapia, o que é profilaxia, o que é sintoma, falha, vício. Mas como assim? Isso não é uma aula propriamente dita, eu quero focar, então, em só dois aspectos. Três, vai. Patologia, tá? Então, patologia, turma, dói ouvir, né? O ouvido dói quando a gente escuta alguém chamando um dano de patologia. Patologia é uma ciência, tá? Assim como uma infiltração na laje não é uma hidrologia, uma fissura também não é uma patologia. Ele é um dano, uma manifestação patológica. Então, patologia é a ciência que estuda as doenças de alguma coisa. Então, patologia de estruturas, a gente vai estudar os eventuais males que acometem as estruturas de concreto armado, tá? Eu ia falar também sobre o que é recuperar. Recuperar é restabelecer alguma característica pré-existente da estrutura. Então, recuperar é simplesmente restabelecer. E reforçar, não. Reforçar é melhorar alguma característica que você tenha que precisa ser incrementada. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Como incrementar a capacidade de carga das estruturas. E pode não ser só carga, como eu vou mostrar Foi adiante. nele. Bom, muito bem. Então, assim, motivação. Situações básicas que podem demandar a necessidade de um reforço estrutural. A primeira delas eu colocaria como falha na modelagem. Tudo que a gente faz em engenharia de estruturas, a gente se calca em modelos. Podem ser analíticos,
podem ser modelos numéricos, tá? Mas são modelagens. A gente pega uma realidade física e tenta transformar aquilo para prever um determinado comportamento. Ora, se você escolhe um modelo equivocado, o resultado vai sair equivocado também. E isso não é incomum na nossa área. Aliás, nós, projetistas de estruturas, estamos sempre correndo atrás de tentar simular com maior precisão as nossas estruturas. Tá? Então, se há algum erro, efetivamente, isso pode causar um problema lá na frente e vai ser necessário algum reforço estrutural. Um exemplo bem objetivo disso, o que, que é? Por exemplo, esse silo, tá? O silo de trigo, que foi projetado como sendo uma célula individual. Quando a gente tem uma célula individual e não tem vínculos, né? Isso daí pode ter um comportamento que a gente chama de membrana. Então, a parede fica uniformemente tracionada. O problema é que quando você associa uma célula ou mais, surgem, além dos esforços de tração, esforços de flexão, como está sendo mostrado aqui nessa figura, nessa imagem, né? Bom, e nesse caso foi o que aconteceu, na região de vinculação entre uma célula e outra, surgiram ali esforços negativos, né? E somados aos esforços de tração, uma flexotração, levaram à ruptura do cílio. Então, um erro de modelagem que poderia ter sido mitigado com um bom reforço estrutural. Outra motivação para a necessidade de reforço de estrutura, subdimensionamento por falha de projeto, erro na adoção das cargas. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência, isso é uma premissa de projeto, né? Como escolher os carregamentos. Embora a nossa querida NBR 6120 tenha sido revisada recentemente, aumentou bastante, né? A gente é muito grato ao Odinir, ao Vendramini, que trabalharam, e outras pessoas que contribuíram assim imensamente para a revisão dessa norma. Temos a norma 8681, né, que nos diz como usar esses carregamentos, como ponderá-los, mas nem tudo ainda está nessas normas. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar dos silos, carregamentos em silos é algo que não está na norma atual. Então, você tem que recorrer a normas internacionais. Por exemplo, né, os Eurocodes. Tá? Então, a gente tem aqui, esse Eurocode é justamente que fala sobre carregamento em silos. Tá? Muito bem. Então, assim, o erro na adoção das cargas também pode levar a problemas como esses que a gente está observando aqui. E, de novo, né, estou colocando aqui exemplos de estruturas de reservação, tanques e silos. Nesses casos específicos, o carregamento que foi subdimensionado, né, que não foi considerado, foram cargas térmicas. É algo bastante interessante. Quando a gente tem um gradiente térmico atuando numa parede de um reservatório, um silo, né, ele produz também uma flexão. E se isso não é levado em consideração, pois então a gente tem a ocorrência de uma fissuração bastante intensa. Tá? Então, escolham bem vossos carregamentos e não se esqueçam de nenhum. Veja, como eu disse, né, nem toda a carga, principalmente quem está na área industrial, vem das normas. Né? Então, assim, cada equipamento vai ter um carregamento específico, seja ele estático ou dinâmico. Então, pontes rolantes é um caso bastante comum, né? Então, você tem, até durante a obra, né? O pessoal já começa a se animar durante a obra e já quer colocar uma ponte rolante maior do que aquela que foi prevista no projeto. Então, possivelmente, algumas pessoas que estão acompanhando aqui a live já se depararam por isso. Então, no meio do projeto, já o carregamento começa a ser incrementado. E depois, então, é bastante comum. Porque cresce a indústria, cresce o mercado e as pontes rolantes precisam ser maiores, e os caminhos de rolamento não estão adequados para aquilo. Então, você tem pontes de 10 toneladas que precisam virar de 30, 40, e assim vai, e isso pode demandar, então, a necessidade de um reforço estrutural. Mudança de carregamento, mudança de uso. Tá? Da mesma forma, como a gente estava exemplificando aqui, uma indústria, um equipamento, que é modificado, é substituído por um maior, também o uso dos espaços pode ser alterado. Né? A gente vê aqui, por exemplo, em São Paulo, teve aqui uma época um boom de academias, né, abrindo. Então, o pessoal pega um imóvel que antes não estava destinado para aquilo e transforma aquilo numa academia. Então, assim, são variável de uma residência, um escritório, é muito diferente
de uma academia, por exemplo. E assim também como esse exemplo que eu estou mostrando aqui, né? Um call center, a gente tem mesas, pessoas bem espaçadas, direitinho, né? Isso aqui realmente é uma carga por metro quadrado bem delineada, bem configurada, né? Se passa a ser um lugar local para culto religioso e tal, né? Você vê aí a diferença na ação variável que a gente vai ter numa situação dessa. Então, de novo, modificação de uso frequentemente é motivo para reforço estrutural. Bom, aí vamos lá, né? Adotou as cargas corretas, modelou direitinho, fez todo o projeto de forma maravilhosa, porém, a gente ainda tem uma etapa no projeto que é o detalhamento, né? É realmente desenhar, igualar peças, né? Escolher as peças, igualá-las e fazer um detalhamento único. Então, aí também pode ocorrer algum equívoco. Então, peças detalhadas, por exemplo, pilares, né? Algo que a gente acaba igualando, né? P1 igual ao P4. Se alguém come alguma bola nesta numeração, né, um erro de detalhamento, isso também pode levar à necessidade de um reforço estrutural. Tá? Então, troca confusão na hora de detalhar, certo? E outras questões, né? Como eu disse que eu ia pontuar, assim, incremento de resistência pode nem ser também muitas vezes o foco. A gente pode ter também a necessidade de reforço pelo estado limite de serviço. Puxa vida, que estranho. Pois é que a gente sempre associa uma adequação estrutural, um reforço, né, torná-la mais forte. Mas pode não ser isso. Se a gente tem alguma estrutura que não atende a algum determinado estado limite de serviço, por exemplo, deformação, né? Vibração excessiva, fissuração excessiva, isso pode também ser objeto de, né, necessário que seja feito um reforço estrutural, não para incrementar a resistência, mas sim para melhorar as condições em serviço, né? Controlar a abertura de fissuras, controlar a vibração e controlar deslocamentos, flechas, tá? Porque se isso não for feito, a gente pode ter situações desse tipo aqui, né? Então, descolamento de piso, fissuração de alvenarias, fissuração dos elementos estruturais. A gente sabe que se o estado limite último tiver garantido, o estado limite de serviço, às vezes, ele tende, né, ao longo do tempo, a acabar se adequando, né, porque as deformações elas são finitas, né? Em algum momento, aquela flecha ferida e tal, ela pode acabar se estabilizando, mas muitas vezes o cliente não está disposto a esperar isso, né? Então, você tem que fazer uma intervenção de reforço para adequar aquela questão em serviço. Ok? E outra coisa que a gente precisa ter um olhar também, né, que é a parte dinâmica. A questão ou do conforto, mediante ações vibratórias, né, que nem sempre, turma, são só de vento, né? Equipamentos também causam esse tipo de problema, tá? Sim, e ações rítmicas, né? Academias também, como a gente acabou de falar, academia de dança, então o pessoal dança e tal, a coisa vibra. E equipamentos aí, então, muito mais, né? Porque a gente pode ter equipamentos que passam por alguma frequência natural da estrutura. E isso, você tem uma amplificação muito grande, isso pode, eventualmente, ou incomodar, ou até ter algum incremento em termos de tensões e tal. Essa estrutura, por exemplo, tinha problema nos parafusos, né? Então, além de uma intensa vibração, aqui é assim, a taxa de uso assim, demográfica, vou chamar assim, né, é muito baixa num edifício industrial como esse. Você tem muito poucas pessoas transitando lá. Então, pode não ser um problema de conforto dos usuários, a questão dinâmica, mas com certeza era uma questão que acabou afetando as ligações parafusadas, porque os parafusos, as porcas, começaram a se soltar. Ok? Bom, agora até aproveitando que o Fábio Gomes da Costa está aqui presente, né, fazer uma homenagem a ele, porque ele participou dessa obra aqui com a gente, testando, fazendo uma amostragem, né, do nível de aperto dos parafusos dessa estrutura aí. Opa, aqui. Muito bem. Bom, turma, vocês podem estar pensando, né, assim, reforço estrutural pode acontecer numa série de outras situações, realmente. Tá? Então,
Eu elenquei aqui algumas e dei algumas indicações, né, da onde pode ser necessário o reforço. E quando a gente entra, então, na questão de falhas construtivas em geral, bom, aí cada um tem a sua experiência, a sua vida, né, para enumerar a quantidade imensa, às vezes, de situações que já se deparou, de problemas de execução que necessitaram intervenções de correção, sejam elas de recuperação, sejam elas de reforço, como essa que eu estou exemplificando aqui, né? Isso aqui quer dizer, um pilar locado errado ou uma fundação, né, que está mal locada, então você vê que os ferros estão aqui fazendo a curva, tá? É óbvio que a tensão de compressão que vem pela barra não tem condição de fazer essa curva, tá? Então, um problema sério de execução. E também quero aproveitar o momento para falar um pouco sobre estribos e ganchos na altura das vigas, tá? Por quê? A gente sabe, né, quem detalha a estrutura de concreto sempre coloca estribos na altura das vigas. Porém, a gente sabe que durante a execução, a presença dos estribos nesse nó, ela dificulta sobremaneira a montagem da armação das vigas. Então, é comum em obras o pessoal cortar os estribos ou tirar os ganchos dessa região. E paciência, né? Porque alguém precisa montar a viga lá no local. Então, tudo bem, cortou para fazer a montagem, ok. Porém, a gente precisa voltar com os estribos e os ganchos nessa região, tá? Por quê? Porque senão isso pode causar um problema sério depois de flambagem das barras, né? Porque as barras longitudinais ficam sem contraventamento e essas vigas podem ter alturas grandes. A gente pode estar falando de viga de 60? Pode, mas podem ser vigas de 1 metro, 1,20 m, né? Vigas realmente altas e uma barra comprimida, né? Não tem condição de ficar sem contenção lateral num comprimento tão grande. Então, esses precisam voltar. E aí sempre tem aquela polêmica, né? Porque sempre vai haver uma pessoa, um operário, alguém que vai dizer, não, eu sempre fiz assim, não precisa, tá? Porém, precisa, né, turma? A gente tem situações como essa que a gente está mostrando aqui, onde a flambagem realmente acaba ocorrendo. E a gente vê exatamente, né, como ela se perde estabilidade do jeitinho que está previsto nas curvas de perda de flambagem, né? Então, isso acontece. Por quê? Faltou estribo e gancho na altura das vigas, ok? Então, para quem diz que não acontece, está aí a prova de que isso aqui acontece. Agora, você imagina o transtorno, porque escorar pilar não é algo simples. Primeiro que você precisa coletar essa carga, andar a andar, desde lá de cima. E, no final, tem que ter onde descarregar esse, né? Não é num piso, numa viguinha que isso vai dar certo. Então, assim, a gente percebe o quê? Que essas escorinhas de forcado que estão aqui colocadas, elas estão lá para um efeito meramente psicológico. O carregamento não vai passar por elas. Ela está, no máximo, escorando uma laje, né? E, na verdade, a carga vem andar a andar desde lá de cima até chegar aí no nível desse pilar, tá bom? Então, muito cuidado com os ganchos. E esse tipo de situação, não é necessário dizer que vai precisar de um reforço bastante volumoso e arriscado de ser executado, porque reforço em pilar é algo realmente bastante delicado. Bom, turma, sintomatologia, né? Isso aqui, ó, de novo, é uma logia, tá? Então, assim, é uma ciência. Nós poderíamos ter aqui uma ciência, falar aqui uma matéria, uma disciplina só sobre os sintomas que as estruturas podem apresentar. Então, também não vou ficar aqui muito tempo, só dizer o seguinte, que a gente tem que discernir sobre os tipos de anomalias que a gente tem. Então, analisando um olhar treinado sobre os sintomas, já vai nos dar uma indicação muito boa do tipo de análise, de investigação que tem que ser feita para se obter um diagnóstico e se executar um reforço. Por exemplo, essas fissuras que eu estou mostrando aqui são todas de corrosão de armaduras. Tá? Você não deve confundir uma fissura de corrosão de armaduras com uma fissura estrutural, certo? Fissuras, por exemplo, a momento fletor, são muito mais delgadas, finas, elas têm uma configuração específica, são maiores na região tracionada, se fecham em direção à região comprimida
e são bem discretas, certo? Fissuras de momento fletor são bem diferentes de fissuras de corrosão. Fissuras à força cortante são fissuras inclinadas a 45 graus, próximos dos apoios, né? Em geral, onde tem as maiores forças cortantes. Aqui é um exemplo, né, de viga. Isso aqui, essa viga, ela entrou na apresentação de forma bastante recente, né? Eu me deparei com ela há poucos dias atrás, né? A gente percebe aqui, ó, as fissuras inclinadas, próximas do apoio, parece mais uma fissura, uma viga de laboratório, né? De tão perfeita que está a fissuração aqui. Fissuras, por exemplo, a momento fletor, também são inclinadas a 45 graus, porém, em faces opostas, elas se cruzam. Então, isso indicando realmente um efeito, né, helicoidal das tensões de cisalhamento na superfície da peça. Tá? Escorregamento de apoio. Né? Então, se a armadura mal ancorada no apoio, pode escorregar, se deslocar e dar uma fissurinha, né, desse tamanho. Bom, então, de novo, né, não estou aqui para dar aula de sintomatologia e não vou conseguir esgotar esse tema aqui. Mas fica, né, o que eu queria colocar é isso, que existem essas que eu falei e existiriam diversas outras. Recalques de apoio provocam fissuras nas alvenarias de uma forma bastante peculiar. Punção em lajes também, a forma da ruptura é bastante peculiar, também são sintomas específicos. Então, a gente poderia enumerar uma série desses sintomas aqui ainda. Tá? Eu só falei alguns básicos, simplesmente para dizer que existe um treinamento e interpretação de fissuras que é possível ser feito e ajuda bastante no momento do diagnóstico dos problemas estruturais. Bom, maravilha, né? Então, já sabemos as causas, o que pode levar à necessidade de um reforço. Chegou a hora de projetar esse reforço. Bom, e a gente não vai conseguir projetar sem dados. Que maravilha. Então, é só pegar o projeto original e lá tem tudo, não é isso? Pois é, infelizmente não, né? Na vida real não é assim que acontece. Muito pelo contrário, aliás. Muitas obras, a maioria delas, não se tem registro de projeto do que foi feito, certo? Às vezes, ainda, os que têm registro, eles não estão de acordo com o que foi efetivamente executado, ou se a gente necessitaria de um as-built, e às vezes esse as-built não está disponível, e às vezes o projeto também não tem a informação, por exemplo, de carregamento, né? Também é bastante comum a gente ver projetos que não tem para que carga variável foi calculado, não tem as propriedades dos materiais, né? Ou elas estão incompletas e assim por diante. E, como disse, muitas vezes não se tem absolutamente nada. Então, a gente tem que levantar esses dados. E eu vou investir aqui um pouco de tempo falando sobre obtenção desses dados. Por quê, turma? A gente não vive no País das Maravilhas, né? Infelizmente. Então, esses dados precisam ser angariados e, às vezes, o trabalho que se tem para levantar os dados é maior do que o de análise e de projeto. Tá? E isso que, às vezes, é difícil do cliente entender. É muito fácil falar para ele falar, não temos o projeto, né? Se vira. É que isso leva a um trabalho de investigação enorme, que toma mais tempo e custa muito mais dinheiro. Tá? Então, primeiro passo, então, antes de se fazer um projeto de reforço, é buscar os projetos originais. E caso a gente não os tenha, é preciso começar, então, o levantamento. Levantamento geométrico, primeiro. Topografia, treinos manuais, coisas do tipo. E, mais modernamente, com o escaneamento. Tá? A gente tem essa tecnologia hoje, é maravilhosa, tem que usar, realmente se obtém uma precisão espetacular, né? O que ocorre, a minha experiência, eu não sou contra, né? Mas assim, a gente não pode também se iludir, porque a quantidade de informação gerada no escaneamento é imensa, é uma nuvem de pontos enorme, e às vezes é muito complicado interpretar aquilo tudo. Então, tem que passar por uma modelagem, e às vezes da modelagem tem que ser feitos os cortes, as elevações, e isso exige bastante empenho, coisa que às vezes, por metodologias mais simplistas, a gente tem mais velocidade, né? Como, por exemplo, eu acabei de falar na topografia e em treinos manuais. Tá? Mas o escaneamento está aí, deve ser usado,
e é muito bem-vindo. E é muito fácil falar em levantamento de estruturas, né? Porque elas estão do solo para cima. E o que está enterrado? É bastante complicado, né? Se for, por quê? Porque tem que quebrar piso, escavar, tirar a terra lá de dentro, aí entra água, aí tem que esgotar a água, certo? Aí tem que convencer quem está escavando que precisa realmente abrir a fundação, escavar um pouco embaixo, para você ver se tem estaca, se é sapata, que dimensões tem a sapata, se é um tubulão, pior, porque daí tem que descer até a saia do tubulão, fazer um poço e assim por diante. Tá? Então, inspeção de fundações é algo também trabalhoso, porém é um caminho que tem que ser trilhado. E quando tem estaca, mais difícil ainda, né? Porque a sapata, como disse, a gente abre ali e vê as dimensões dela. Mas e a estaca? Qual que é o comprimento dela? Como você calcula a capacidade de carga de uma fundação? A sondagem, a gente vai e faz uma do lado, ok, conhece o terreno, diâmetro da estaca também, mas e o comprimento dela para avaliar atrito lateral e ponta? Então, existem técnicas que nos auxiliam a isso, a fazer isso. Podem não ser as mais precisas do universo, há controvérsias, há quem apoie, há quem fale mal, né? Mas é o que a gente tem na mão, são ferramentas que nós temos. Então, ensaios de pitch, ecometria, né? Para se tentar avaliar o comprimento de estacas e fazer verificações de estruturas junto com as fundações. Certo? Aqui alguns diagramas só de resultados, tá? De avaliação. Ainda no tema de levantamentos, nós temos estruturas que é, né, uma maravilha de levantar, né? Essa daqui, Nossa Senhora, que beleza, né? Só você vê, fizeram até um caminho de pneu aqui para a gente passar por cima, né? Então, assim, primário, com uma trena, é possível se levantar toda a geometria dessa estrutura. Mas e isso daqui, né? É complicado, né? Então, assim, o acesso bastante dificultado. Estruturas que não têm alçapão, não tem janela de inspeção para se inspecionar as células, né? Levantar as vigas, se tem, quantas longarinas tem, se tem transversina, septos, tá? Então, dá trabalho fazer levantamento em campo. E aí tem que lançar a mão dessas coisas, andaimes, plataformas elevatórias, caminhões com braço articulado, faltou colocar aqui, e até drones, né? Novamente, o drone veio também para colaborar, para ajudar, nos levam rapidamente, né, ao topo das chaminés, dos reservatórios, dos edifícios, mas a gente tem que usar com moderação, porque algumas coisas não substituem tato, né, a convivência cara a cara com os elementos estruturais, tá? Então vamos fazer valer, né, essas novas tecnologias, porém fazendo engenharia junto com isso, certo? E todo esse empenho de campo, então, vai nos levar a conhecer a geometria estrutural, desenhos de S-Built bem detalhados, com plantas, eixos, numeração de elementos, cortes, tá? Isso é um bom levantamento cadastral, certo? E por que não levantar as anomalias, tá? Em algumas situações, turma, o levantamento de anomalias agrega bastante valor, tá? Às vezes mais, às vezes menos. Mas, em muitas vezes, eles nos ajudam a ter um entendimento melhor do panorama de fissuração, por exemplo, e entender se pode estar havendo algum recalque ou não, por exemplo, né? Então, você olhando a estrutura, simplesmente olhando os danos, você não tem uma compreensão global dela, de se aqueles danos estão se conversando, se eles têm alguma relação uns com os outros. E, às vezes, quando isso é colocado no desenho, aquilo se evidencia, né? Então, por exemplo, aqui, é muito fácil ver que tem uma fissuração intensa sobre um apoio, né? Então, provavelmente, o quê? Esforços de flexão negativa, momento fletor negativo. Essas fissuras inclinadas, tá vendo? Então, assim, problema de cisalhamento, esforços de corte. Então, o cadastramento, ainda mais assim, detalhado, com cores, etc., eles nos ajudam bastante a ter
o prognóstico, né? Para que caminho você deve seguir na investigação. E em estruturas grandes, como esse pier, um ponte de acesso, realmente muito grande, a gente pode, inclusive, né, já começar a pensar no uso de tecnologia BIM, para cadastrar os danos. Isso agiliza depois a separação, quantificação, auxilia no controle de obra, né, da obra de recuperação e reforço, tudo bem? Então, são coisas que a gente já tem feito, tem usado no nosso dia a dia, a modelagem em BIM, então, para levantamento de danos. Ok? E até agora eu estava falando de geometria, né? Bom, e agora chegou o momento de conhecer o que tem lá dentro, as armações, tá? Então, de novo, tá cara chato hoje, né? O Carmona é um chato de galochas, ele só vem falar mal das coisas. Não, eu gosto de scanner, acho supimpa, né? Temos também radiografias, georradares, é um espetáculo. Porém, não vamos nos iludir. Eles não medem com precisão o diâmetro das barras e não medem segunda camada. Altas taxas de armadura também não são identificadas pelos pacômetros, né? Pelos georradares. Então, assim, a gente tem que usar essas ferramentas de maneira auxiliar, de forma inteligente, como eu disse, com engenharia. Então, onde dá para fazer método não destrutivo, vamos lá e vamos levantar espaçamento de estribo, né? Lajes também, positivo, negativo, dá para fazer. Porém, é necessário conferir diâmetro de armações. Tá? E outra coisa, por exemplo, aqui nessa imagem, dá para ver, ó, essa barra de aço aqui, ó, ela não é de aço corrugado. A gente vê perfeitamente aqui que é um aço torcido. Vai ter que conhecer as propriedades mecânicas desse aço, desse material. Será que ele é um aço encruado a frio? Né? Um Torstal? É um CA25 que virou CA50? Será que é um aço 32? Tá? Então, tudo isso precisa ser bem caracterizado. A dificuldade que se tem em levantamento de armações é enorme, né? Porque a gente tem que proceder quebras, e isso dá bastante trabalho, muito transtorno, e não dá para fazer isso na estrutura inteira. Então, você nunca vai conhecer cavaletes de forma precisa, emendas, comprimentos de ancoragem. Então, assim, tendo o projeto, é muito melhor. Não tendo, a gente vai conhecer algumas seções discretas, mas nunca vai ter informação total da estrutura, certo? Bom, então como é que a gente faz isso? Extrai amostras de barras de aço, né? Vai romper imprensas específicas, extração de testemunhos de concreto para se fazer ensaio de resistência e módulo de elasticidade quando for necessário, certo? Então agora já estamos chegando lá, né? Temos o carregamento, a inspeção, a geometria, as armações detectadas de forma não destrutiva e destrutiva e as propriedades mecânicas dos materiais, certo? Agora a gente pode partir para o quê? Para aquelas análises maravilhosas nesses programas que a gente tem hoje em dia, que rodam até no celular, né? Muito bom. Então, simulações do comportamento estrutural, você pode arrojar o quanto você quiser, sistemas não lineares, geométricos, físicos, fases construtivas, correto? E depois a gente precisa, então, verificar essas seções, né? Ter esses esforços finais e verificar as seções. Infelizmente, algumas delas não vão passar, né? E a gente vai ter que partir para um reforço. Essa aqui é a ideia. Bom, então, aí vem a primeira discussão, já agora, né? Passados quase 25 minutos, meia hora, vou começar a falar de reforço. Por quê, turma? É algo que a gente não tem que ter no radar, quem trabalha com reforço e recuperação. A estrutura já está em um estado de tensões pré-existente. Ela está submetida a esforços de pilares, a esforços de compressão, flexão, né? As vigas, lajes, todo mundo já está trabalhando. E quando você vai executar o reforço, você não vai aliviar totalmente a estrutura, escorar tudo perfeitamente, vai ter ela no estado de tensões zero para fazer o reforço. Então é o seguinte, você precisa avaliar as tensões em serviço. E o nome correto não seria nem serviço, né? Seria as tensões no momento da aplicação do reforço. Porque naquele instante,
o reforço não vai servir para absolutamente nada. Ele vai estar lá pendurado na estrutura e só vai passar a funcionar quando a estrutura for solicitada, vai ter novas deformações, o reforço vai ser mobilizado e aí ele passa a funcionar. Então, é sempre um jogo, uma análise complexa que tem que ser feita. Analisar as seções, estejam elas em estágio 1, estágio 2, fissuradas ou não, para se avaliar as tensões iniciais, as tensões no momento da execução do reforço. Tá? Então, como isso é feito? A gente busca os diagramas, né, para peso próprio, cargas permanentes e eventuais ações variáveis que estejam no momento da execução do reforço. Calcula as deformações no concreto, deformações no aço. E uma deformação virtualmente existente, que é a deformação no nível do reforço. No caso de elementos fletidos, que a gente chama de deformação inicial no reforço. Pô, mas o reforço não está lá. Pois é. Então, os nossos diagramas de dimensionamento vão ter um degrau, né? Porque o reforço não está lá naquele momento, porém a fibra já está tracionada. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Nós temos os concreto comprimido, no caso aqui da flexão, tá? O momento fletor. Né? Concreto comprimido, armaduras tracionadas, tensões e deformações nessas fibras, e quando vier o reforço, olha lá, existe uma deformação maior no nível da armação, maior do que a que a gente vai ter como deformação final no reforço. Então, esses diagramas são bastante comuns para quem lida com reforço. E aí, o que a gente está buscando? É esta nova resultante aqui, ó, né? Resultante de tração no reforço. De novo, né? Estou falando em flexão em concreto armado, tá? Pilares é diferente, assim vai. Para força cortante, né? Força cortante também temos alguns estados limites para serem verificados. Escoamento das armaduras, não pode esquecer da diagonal comprimida, né? Ruptura por compressão e também as ancoragens, tá? Principalmente junto ao apoio. Você vai incrementar a capacidade de carga de um elemento, precisa lembrar que ele não tem só a seção crítica, né? No meio do vão. Tem os apoios, tem as ancoragens, as emendas e assim por diante. Além de outras coisas que nós já pontuamos e também precisam ser avaliadas. Então, fissuração, flechas, ancoragens e emendas, como eu falei. Flechas é uma questão também que entra um pouquinho de maior complexidade, porque você tem as deformações, os deslocamentos iniciais com as seções atuais, depois você precisa mexer na seção, né, incrementar a área de aço, área de chapa de aço, área de fibra de carbono, você tem uma seção diferente. Quando o carregamento entra, você vai ter um comportamento diferenciado daquela seção. Você vai superpor efeitos, né, para avaliar as deformações finais. Tá? E agora eu vou entrar nas técnicas mais consagradas de reforço. Né? Já sabemos analisar, e agora eu vou falar rapidamente sobre as técnicas mais conhecidas. Chapas coladas. Né? Então, assim, o assunto está ficando demodé. É uma técnica antiga, quando a gente teve o surgimento aí dos primeiros adesivos para a construção civil, adesivos epoxídicos, né, já se pensou em colar as chapas no concreto. Tá? E eu acho que ainda é de valia. Algumas situações são boas para se fazer reforço com chapas coladas. E eu sei que existem regiões no Brasil onde o método ainda é consagrado e competitivo em relação à fibra de carbono. Então, ele fica ainda nas minhas lives e nas minhas palestras, tá? Depende muito, né, dessa adesão, a eficácia do reforço é totalmente dependente da perfeita adesão entre a chapa e o substrato, que no caso é o concreto. E por que ele também leva vantagens ainda sobre a fibra? Porque tem situações onde a gente precisa de uma robustez grande do reforço, né? Uma viga como essa, já seccionada, né, que balança, que vibra, uma fibra de carbono aí, está muito suscetível ao rasgamento. Tá? A gente precisa de uma coisa maior. E por que chapa? Porque ela também é rápida. Né? A cura é rápida, a velocidade de execução é bem rápida. Então, é uma situação, né, uma viga de ponte extremamente danificada, é uma situação bem
interessante para se cogitar o uso do reforço com chapa colada. Outras vantagens da chapa colada são chapas de aço, né? Então, a gente pode emendar, soldar, colocar perfil, associar com cantoneiras, então você tem uma versatilidade bastante grande, né? Usar chumbadores químicos, mecânicos, então assim, é uma versatilidade bastante grande. Então, por isso que a gente ainda não deve descartar isso do nosso leque de possibilidades de uso de reforço, tá? Chapa colada não chegou a ter norma, né? Nem nacional, nem internacional. O máximo que a gente teve, acho que o documento mais completo que existe sobre chapas coladas é uma monografia do Cánovas, tá? Feito lá no Instituto Eduardo Torroja, na Espanha. E já aproveitando agora, fazendo uma pausa, falando em chumbadores, fazer aqui um merchan da ABS. Mais um, né? A ABS, como todos sabem, trabalha intensamente para evolução técnica, né, da nossa comunidade. E, além das normas, né, da organização e atualização das normas, a ABS também lança as recomendações. Tá? Então, essa aqui é uma delas, é um dos produtos da ABS. A nossa recomendação de projeto de fixações com chumbadores químicos e a recomendação de projeto de fixações com chumbadores mecânicos. Então, esses chumbadores que eu estou me referindo aqui no reforço com chapas coladas, existe uma metodologia de cálculo para isso, né? Para tração, para corte, certo? Formação de cone de ruptura, e tudo isso teve um grupo que trabalhou incansavelmente durante anos para disponibilizar para a gente, e isso é gratuito, tá? Então, está lá no site da ABS, coloquei aqui o link, mas pode procurar na recomendações da ABS que você vai encontrar essas duas e outras, né? Que os nossos associados, né, se empenharam e fizeram de forma gratuita, graciosa, com o empenho suor de seus rostos. Então, vamos lá. Reforço com proteção agora. Proteção, vocês são PhDs em reforço com proteção. Uma forma muito usual de se fazer é com cordoalha engraxada, pela facilidade, né? Para instalar, essas cordoalhas são relativamente finas, são fáceis da gente fazer um traçado poligonal e obter um bom resultado, né? O que eu quero dizer com traçado poligonal? A gente consegue criar um sistema de forças onde a força de proteção pode gerar um alívio na estrutura, né? Que é justamente essa carguinha aqui que a gente está colocando, tá? É uma alternativa muito interessante de ser estudada, por exemplo, em obras de infraestrutura, quando você precisa de grandes carregamentos, né? E assim, a grande vantagem da proteção é que ela é um efeito ativo. Então, você não precisa esperar, como eu falei anteriormente, né? Que a estrutura se deforme para que o reforço comece a funcionar. Não, você já coloca a força no reforço, né? Então já está trabalhando instantaneamente na carga de proteção. E provoca justamente o contrário, um alívio das tensões existentes. Tá? Então, por exemplo, obras de infraestrutura de pontes, né? Pontes e viadutos. Uma ponte, é muito difícil você escorar a ponte, né? Então, a proteção é um bom sistema de reforço. Tá? Fazendo, né, a poligonal, pode ser externo ou pode ser embutido, né? Você pode envelopar ele, né, o reforço com proteção, mas realmente é uma técnica bem interessante nesse tipo de uso. Para edificações, a proteção já é um transtorno maior. Por quê? Exige blocos de ancoragem, né? O caminhão tem que sair pelo meio da laje, isso é complicado em edifícios, tá? Mas em obras de infra é muito bem-vindo. E, né, homenageando aqui, de novo, o chumbinho, tem sempre um maluco que resolve tirar um pilar fazendo um sistema de forças, né, com cordoalhas protendidas. Nesse caso aqui, a gente tem um salão, ó, né, tem esse salão, uma linha de pilares central, e o engenheiro Hélio Chumbinho fez lá os tirantes dele, montou exatamente esse sistema de forças, né, e conseguiu eliminar os pilares do meio do salão. Né? Uma obra muito arrojada, muito interessante de ser mostrada, tá? E de muita coragem, né? E um uso muito conveniente da proteção é no reforço de estruturas cilíndricas, né? Porque ele justamente combate de forma direta a pressão interna. Então, reservatórios e silos, né? A gente pode fazer, entre aspas, o cintamento dele com cordoalhas protendidas. É fácil,
e tem um efeito assim espetacular, tanto na capacidade de carga, como no controle de fissuras, certo? No prolongamento da durabilidade da estrutura. E por último, e não menos, último não, né? Penúltimo, fibra de carbono, né? É a atual vedete dos sistemas de reforço. A gente tem algumas formas de apresentação, pode ser reforçar estruturas com tecidos de fibra de carbono, aplicação úmida, né? Ou seca, quer dizer, ou você aplica ela e passa o epóxi, a matriz epoxídica depois, ou já aplica a matriz primeiro na bancada, depois só coloca no local. A gente pode ter apresentação também, né, aplicação por laminados, onde a fibra já vem com a matriz, né? Então você recebe isso em lâminas, né, em plaquinhas. Tem o sistema NSM, que é a mesma plaquinha, vem perfilzinhos, né, um perfil pequenininho de fibra de carbono que pode ser inserido dentro de sulcos realizados dentro do concreto. A técnica NSM tem se mostrado bastante eficiente, né? Quando comparada aos outros métodos, porque o fato de ela estar, entre aspas, enfiada dentro do concreto, melhora muito o desempenho dela, principalmente com relação à delaminação. Porque a gente vai ver daqui a pouco, né? O problema da fibra é que ela acaba descolando, porque ela depende integralmente da eficiência do concreto de cobrimento, que fica entre as armaduras e o compósito. Então, você pode ter o arrancamento desse cobrimento, né? Essa delaminação. Tá? Então, aqui o NSM tem se mostrado uma ótima alternativa a essa situação. Tá? E, por último, até uma aplicação protendida, onde o laminado é protendido, aderido, depois ele é solto e a carga entra. Né? Além do efeito da fibra, a gente tem também a proteção. Bem interessante isso. E vamos lá, né, turma? Lá vem o chato do Carmona de novo. Então, muita versatilidade, muita velocidade de execução, cura rápida, realmente é uma grande alternativa à fibra de carbono. E grande resistência, né? A gente vê aqui, ó, em MPa, que realmente a fibra tem altíssima resistência, né? Até, sei lá, 6 vezes a resistência do aço do aço A50, né? Uma referência. Porém, temos a questão do módulo. O módulo acaba sendo compatível, né, próximo ao do aço. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente não consegue mobilizar toda a resistência que a fibra tem para nos oferecer. Por quê? A gente está sempre limitado à questão das deformações. E é assim que os códigos vão limitar o uso da fibra, né? Porque, embora ela tenha grande resistência, né, as deformações são bastante limitadas, porque a gente acaba realmente na questão da delaminação e a propagação desse descolamento. Tá? O ideal, o que seria? Que nós tivéssemos um material de alta resistência com altíssimo módulo. Por quê? Com pequenas deformações, nós conseguiríamos mobilizar grandes forças no reforço. E não é o que acontece, tá? Infelizmente. Então, a gente tem essa limitação e é assim que os códigos que a gente tem hoje, né, para dimensionar, temos recomendações italianas, alemãs, né, uma série delas. Tá? As mais conhecidas aqui no Brasil utilizadas são o FIB, né? No boletim 90, antigamente era o boletim 14, tivemos uma atualização, então é o Technical Report FIB 90 e o ACI 440. Tá? São publicações que tratam especificamente do projeto de reforço com fibra de carbono. Precisa estudar para fazer os seus projetos. Tá? E aplicações das mais diversas, né? Então, vigas, lajes, você vê esse exemplo aqui, né? Uma laje plana que sofreu, ó, nesta região, uma abertura muito grande para a passagem de uma escada. Ó, tá? Então, a gente tem uma modificação nas curvas de isovalor, de momentos fletores, e aqui a solução com faixas, né? Tiras de fibra de carbono aderidas ao concreto. Tá certo? E pilares, né? Pilares. Pilares é aquela questão. É possível executar reforço em pilares com fibra de carbono, onde ele vai acabar atuando como um confinamento.
Então, elevando a resistência do núcleo pelo confinamento do concreto. Chatice de novo, né? Por quê? Existe grande limitação. Por quê? Para que você consiga mobilizar esse confinamento, isso se faz em detrimento de grandes deformações, tá? E são deformações que muitas vezes nós não temos. Quer dizer, o pilar já está trabalhando lá para as cargas permanentes. É uma parcela grande do carregamento. Quer dizer, o que vai entrar depois de ação variável é pequeno em relação ao que a gente já tem lá. Então, muito difícil conseguir confinar o pilar com o uso de fibra. Então, sou honesto novamente em dizer que eu mesmo nunca usei esse tipo de solução, né, de reforço de pilares. Prefiro reforçar com aumento de seção. Tá? Mas, em situações específicas, isso pode ser viável e pode ser estudado. De novo, né, essas normas que eu citei aqui apresentam metodologias para isso, tá? Para projetos de reforço de pilares. Isso continua também sendo estudado. Muito bom. Então, vamos lá. Mais um merchan, né? A gente tem que fazer distinção, turma, entre concreto reforçado com fibras. Isso aqui, né? A gente tem aqui, para quem não conhece, aqui é o Marco Cárnio, um grande especialista na área. Quer dizer, isso é a fibra incorporada ao concreto. E nós temos o reforço de elementos estruturais com fibra, né? Com compósitos aderidos externamente. Tá? Então, essa distinção tem que ser feita. Por quê? Porque nós temos uma recomendação ABS e Bracon sobre concreto reforçado com fibras. Está aí, né? Uma publicação super completa, ok? E temos também um GT, né? Um grupo de trabalho no Ibracon, é o GT ABS e Bracon, sobre reforço de estruturas existentes de concreto com materiais não convencionais. O que são materiais não convencionais? Fibra de vidro, aramida, fibra de basalto e fibra de carbono, tá certo? E tem um grupo de malucos aí que está fazendo uma prática recomendada ABS e Bracon. Está no forno, não está pronta ainda, tá? Agradeço, aproveita para agradecer os integrantes aí do grupo que se empenham demais para conseguir viabilizar isso, tá? E essa prática vai se chamar como? Depois de muita discussão, reforço de elementos estruturais de concreto com FRP aplicado externamente. Tá? Então, ficou longo, mas é o nome que dá o consenso que é possível, tá? E diz explicitamente o que se está fazendo, né? Reforçando elementos de concreto com polímeros reforçados com fibra aderidos externamente. É isso, sobre isso que estamos conversando aqui. Essa prática está quase pronta. Em breve vocês terão ela disponível. E por último, turma, né, o mais versátil dos métodos de reforço é o aumento de seção. O aumento de seção é mais concreto e mais aço. Esse tipo de reforço não tem limitações, né? Como a fibra tem, as chapas coladas estão sempre dependendo da adesão, do cobrimento. Aqui não, aqui a gente tem uma versatilidade muito grande, porque é só colocar mais aço e mais concreto. A compatibilidade entre o sistema de reforço e a estrutura original é total. Tá? O método de cálculo é a mesma coisa, você precisa avaliar as tensões iniciais, para depois chegar nas tensões finais, e tem a questão das altas temperaturas, né, que eu estava esquecendo de falar. Fibra de carbono, chapa colada, isso daí tudo depende do epóxi, né? O epóxi acima de 60 graus, ele perde eficiência, você perde o reforço. E o aumento de seção não. Tá? Até porque o aumento de seção pode não ser um aumento tão grande assim, pode ser coisa bem discreta até. Tá? Por exemplo, nós temos essa ponte aqui, antes e depois. É um reforço robusto, ok? Precisava de um incremento grande de capacidade, isso foi conseguido com aumento de seção. E tem situações, né, por exemplo, em pilares, onde realmente o aumento de seção se mostra uma solução muito mais conveniente. Então, trouxe essa slide só para lembrar que você também precisa controlar deformações nos pilares antes da aplicação do reforço, avaliar isso, e depois da aplicação do reforço. Porque o núcleo já está sob tensão.
e que o detalhamento de pilares reforçados é bastante trabalhoso. Tá? Você precisa, não pode deixar, por conta da obra, o detalhamento dos grampos, dos estribos. Você tem várias situações, vigas que chegam de um lado, vigas que chegam do outro, na base é de um jeito, no topo pode ser de outra forma, então tudo isso tem que ser planejado antes de ser executado em obra. Tá? E, comprovando aquilo que eu falei, nem todo o reforço por aumento de seção estorva. Tá? Então, a gente tem aqui a montagem de um pilar sendo reforçado por aumento de seção, né? Tem aquilo que eu falei, ó, tem a viga chegando, portanto, essa barra não pode seguir. Você tem a região de laje, onde sim a barra pode passar reto, tá? E no final, né, uma configuração bastante conveniente do pilar reforçado, né? Ou seja, realmente a gente consegue aí, com um bom controle de obra, espessuras de até 6 centímetros, tá? É uma espessura realmente delgada, certo? Isso pode ser usado para vigas, lajes e pilares também, tá? Então, aumento de seção é bom, eu recomendo, tá? Bom, e para finalizar, não existe uma técnica de reforço melhor do que outra. Existem situações e situações. Disponibilidade de materiais, mão de obra preparada ou não, tempo de execução, certo? Então, tudo, agressividade ambiente, mecânica, então você vai ter que transitar entre as várias técnicas para chegar na melhor forma de reforçar a sua estrutura, ok? Então, para chamar os temas, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que agora é questão de fazer o bate-papo. Quem quiser entrar em contato, tem aí o nosso QR Code para facilitar o acesso. Temos as redes sociais, quem quiser seguir, tá? Pode seguir, será um prazer. E temos a newsletter também, você pode assinar a news pelo site da Carmona Engenharia. Muito obrigado. Passo a palavra para o nosso querido Adelson. Ok, Tiago, muito bom. Muitas informações aí para todos que estão participando aí sobre recuperação estrutural. E como a gente tinha observado no início, nós vamos dar prioridade aqui ao que tiver colocado no chat. Não tem, assim, um volume grande de perguntas, né? E logo depois a gente abre aí as câmeras e os microfones para o bate-papo aconteça realmente aí com o Tiago. A gente queria, Tiago, agradecer aí essa disponibilidade sua de estar aqui conosco, passando suas experiências e conhecimentos aí nessa área de recuperação estrutural. É um tema bastante interessante e até como foi citado aí na sua apresentação, eu tenho um livro aqui do Canovas, né? O espanhol aí, já. Exatamente. E venho Muito bom. sempre dando uma olhada, etc. Esse livro assim é bem antigo, mesmo da década de 80, né? Exato. 90, por aí. E ele fala muito assim de chapas, etc, chapa colada. Acho que não Exato. fala de fibra de carbono, mas fala muito Não, na de época não tinha, né? recuperação. Mas o Canovas É. foi uma pessoa que estudou muito e ensaiou muita coisa, né? Então, assim, tem conhecimentos muito valiosos aí, né? E a prática, porque realmente ele foi projetista e tem uma empresa lá de tecnologia. Então, é sempre uma referência muito importante ser consultada. Mas E acontece, siga. a gente, nessa questão das perguntas, né? Eu abri aqui, essa pergunta foi feita no início, assim, antes de você completar a apresentação, etc. Muita coisa Certo. você definiu, mas a ideia era o seguinte, a pergunta foi assim que foi feita, Tiago, como definir os critérios para a escolha do tipo de recuperação estrutural a utilizar num Perfeito. projeto de recuperação? Quando utilizar chapa metálica colada com epóxi, fibra de carbono, argamassa polimérica ou proteção externa no reforço estrutural? Você já falou, mas assim, seria um apanhado assim de o que Não, a gente pode essa retomar, questão não tem problema. E detalhar um pouco. E se detalhar essa um... questão se Sim, leva muito em conta a questão financeira, se perfeito. porque essa proteção externa novamente com cabos para obras de pontes, etc., né? Então, quer dizer, outra de recuperação num edifício residencial, você não teria esse tipo de alternativa, mas assim, seria um apanhado geral, né? O que é que define aí para você tomar a decisão de que solução dá para aquele tipo de recuperação que você vai adotar,
que critério você levaria mais em conta? Essa questão econômica é importante? A questão econômica é fundamental, né, Adelson? A gente precisa, isso tem que estar sempre no radar do engenheiro, é isso que a gente faz. A nossa profissão existe justamente para economizar recursos. A gente faz o que qualquer um faria, né, faria a mesma coisa gastando muito menos. Né? Aliás, gastando o que precisa ser gasto, nem mais nem menos, certo? Então, essa realmente é a preocupação principal. A primeira que vem é conseguir devolver a capacidade estrutural, né, gastando o mínimo possível. O que acontece é que, no final, a própria obra vai pedir para você o que ela quer, né? Porque fica muito evidente. Quando a solução é, por exemplo, você tem lajes, negativo de lajes, né? E você tem espaço para executar ali um contrapiso, né? Por exemplo, teve uma dessas lajes que eu mostrei aí, o cliente tinha problema de positivo e negativo. Então, no negativo, ele ainda ia executar um contrapiso de 5 centímetros, um enchimento. Né? Puxa vida. Então, o que é mais fácil do que você colocar lá já os negativos e usar o grout, fazer uma aderência, né? Uma ponte entre o reforço e engrossar a laje ali já com a armadura. Né? Então, assim, nada é mais barato do que isso, porque ele já ia fazer um enchimento, você simplesmente já embutiu a armadura no enchimento e executou, tá certo? Então, a própria situação vai te pedindo aquilo, né? Então, por exemplo, uma residência que está em obra e por algum motivo se esqueceu de colocar armadura lá e tal. Bom, veja, numa obra de residência você tem armador, concreto, tem o carpinteiro, tem tudo lá. Para que você vai colocar fibra de carbono numa obra que já tem lá todos os elementos, todos os profissionais, né? Tem espaço para aumentar, colocar mais barras e aumentar um pouquinho a viga? Tem. Então, essa é a melhor solução, tá certo? Como a gente tem situações onde o reforço com aumento de seção daria algo muito volumoso, né? Então, uma viga enorme. Então, você vai começar a pensar na proteção, certo? Sempre tendo em conta essas questões, que você vai ter que ancorar em algum lugar, vai ter que fazer passiva em algum lugar, vai ter que fazer a proteção pelo outro lado. Então, tudo isso vai te levando a soluções. Né? Não deu tempo, né? Não quis trazer para essa apresentação, mas teve uma ponte que a gente reforçou que usou praticamente todas as soluções. Né? Por quê? As lajes faltava pouca armadura no positivo. Então, a gente complementou com fibra de carbono. Certo? As vigas longarinas, totalmente subdimensionadas, precisaram de proteção. Por quê? Você não tem aonde escorar, não tem o rio passando lá embaixo, então foi usado proteção. Né? Vigas, consoles, vigas travessas foram reforçadas com barras de vidag. Então, você percebe como você vai jogando com as soluções conforme a necessidade, mas sempre o nosso norte é o custo. Né? Lembrando que quando eu falo custo, o tempo de execução também se reflete em custo. Né? Então, uma solução rápida pode baratear também. Então, esse aqui é o mote. Eu espero ter ajudado aí na resposta. Ok, Tiago, muito bom. Interessante mesmo sua colocação. A gente tem uma pergunta aqui do Samuel Caloba Aguiar, dizendo o seguinte: há alguma indicação na normativa brasileira sobre como calcular a conexão entre camadas de concreto existente e nova? Trabalho na Nova Zelândia e sei que aqui não há. Utilizamos relatórios técnicos europeus, EOTA, TRO, TR-066. Muito obrigado pela resposta. Já está agradecendo antecipado. É isso aí. Veja, eu queria entender melhor o que são camadas de concreto. Ah, tá, nova e existente, né? Olha, explicitamente não tem. Eu não conheço nenhuma recomendação específica de como fazer essa conexão, tá? Isso acaba se dando de forma natural, né? Quando você tem, por exemplo, flexão positiva, você quase não tem esforço de cisalhamento nessa região. Já nas regiões de apoio, onde a gente tem força cortante, sim, né? Então, você tem que ter uma ligação perfeita lá. Agora, como você vai ter que pôr estribos nessa região, ele já vai fazer essa conexão por pinos, tá? O que acontece é o seguinte, a gente evita, né, fazer uma ligação, um concreto novo sobre um velho sem ter uma conexão mecânica por pinos, efetivamente, tá? Então,
overlay de laje, por exemplo. Você vai fazer um reforço de laje por cima, vai fazer uma capa nova, que isso esteja conectado com a laje existente por meio de pinos, né? Então, são aqueles Lzinhos que a gente vai colando, né, com fixação química e vai fazendo essa conexão. Agora, isso pode ser calculado também, não tem dificuldade, né? É calcular a tensão de cisalhamento na interface. Como a gente sabe, a tensão de cisalhamento ela vai variando na altura também, né? Ela é máxima na linha neutra e zero nas extremidades. Então, no nível da conexão, você vai ter lá uma tensão de cisalhamento, né? E distribuir, fazer a somatória dessas tensões dá uma força de cisalhamento, você pode distribuir essa força no pino, tá? Mas, em geral, você vai acabar, quando eu fiz essa conta, você vai chegar numa quantidade bem pequena de pinos, tá? Que precisam ser dispostos ali. A gente faz uma malha, né, de pinos ligando uma camada de concreto com a outra. Porém, explicitamente, como ele está perguntando, né, em norma, eu não desconheço. Não tem. Ok, Tiago. Também em seguida o Paulo Ricardo fez uma explanação aqui dizendo que top. Eu não sei se pela pergunta ou se por ele morar na Nova Zelândia, né? E está aqui conosco, né? Eu não sei, não deu para Olha, pelas entender. duas coisas, eu acho. A pergunta está muito bem elaborada e morar na Nova Zelândia é É, top. Então, é isso aí, é verdade. Acho que foi isso mesmo, pô, tem razão. O Samuel, esse rapaz aí lá de Nova Zelândia, está perguntando novamente, Samuel Aguiar. Mestre Tiago, se me permite contribuir de alguma forma, eu gostaria de sugerir que a recomendação ABS 007, a parte de chumbadores pós-instalados, fosse atualizada para utilizar o novo Eurocódigo 2, parte 4, de 2018. Sou fã e acompanho a Carmona desde quando participei do CBPAT como aluno de graduação em 2016. Um grande abraço aí. muito obrigado, Samuel. Muito legal ter esse feedback de você, viu? Ok, É, fica aí mais uma lição de casa. Quer dizer, a gente sabe quando a gente lançou, né, já a recomendação ABS de chumbadores mecânicos, né, que já havia realmente um documento mais atual, né, no Eurocode. O que acontece é o seguinte: né, a norma europeia que saiu sobre fixações é bastante completa e bastante volumosa. Então, assim, de algum ponto a gente precisa começar, né? Então, não ia ser viável trazer toda aquela informação para uma primeira recomendação, né, ABS. Então, a gente fez realmente um primeiro passo, a gente se baseou principalmente nos TRs, né, que são publicações finas também, né, pequenas, tá? São bem objetivas. Então, para um primeiro momento, está ok, mas estou totalmente de acordo. Até porque, Samuel, a ideia é que essas recomendações virem normas brasileiras. Então, em isso virando norma, vai ser aberta uma comissão e você vai poder participar e ajudar a gente a fazer essas atualizações, tá? Nós temos, só para pontuar, né, um pessoal muito bom nesse grupo, tá? Poderia citar aqui o Danilo Policastro, o Francisco Og. Veja, eu estou falando do pessoal de projetistas, tá? O próprio Frederico, da Trejor, que são pessoas de muito conhecimento na área, tá? Então, eles com certeza estão entendendo a sua pergunta e já estão... Fica aí como lição de casa para fazer essa atualização quando isso virar norma, tá bom? Muito obrigado pela sua contribuição. ok, Tiago, nós temos mais uma pergunta aqui do Décio Rei, Vamos lá. dizendo o seguinte: embora eu não recomende, tenho visto projetos de reforço estrutural com CFRP aplicado externamente, fibra de carbono, para estruturas de concreto armado com corrosão de armaduras. Tiago, você pode manifestar suas considerações sobre o assunto? Com certeza. Obrigado, Décio Rey, pela pergunta. O Décio Rey é um expert em aplicação mesmo, tem milhares de metros quadrados de fibra de carbono aplicados, né? Então, obrigado pela pergunta e assim, é lógico. Como a gente acabou de falar, esses tipos de reforços aderidos externamente, eles dependem da camada de cobrimento para ter a transmissão de tensões da peça reforçada para o reforço, né? E se esta camada está desplacando, sendo expulsa, mal aderida às armações, né, ela vai prejudicar totalmente o reforço.
Então, assim, não tem o menor sentido fazer a aplicação de uma fibra de carbono sobre concreto corroído, né, com armaduras corroídas. Tem que estar plenamente recuperado, a corrosão tem que estar plenamente inibida, certo? Limpa, tratada, se possível, como eu disse, com inibidores de corrosão, o que for necessário para garantir plena integridade do elemento estrutural antes da aplicação do reforço. É isso daí, Décio. A sua pergunta é muito pertinente. Se tem alguém fazendo isso, realmente precisa repensar. Temerário, uma coisa dessa. Tem mais uma manifestação aqui, Tiago, do Gilton Gebosca, aí da Regional de Belo Horizonte, né? Está dizendo, parabéns, Tiago, objetivo e didático. Ótimo conteúdo. Parabéns à Regional Aracaju. Obrigado pela minha parte. E do Ademar, né? O Ademar que é o diretor regional, sou adjunto na atual gestão. E nós Perfeito. estamos aqui também o Mário Rueda Júnior. Tiago, quais cuidados, parâmetros devemos observar para realizar a abertura de visitas em uma OAE com viga de seção celular? Ah, meu amigo, você quer me colocar em maus lençóis, né? OAE são obras de arte especiais, né? Pontes e Sim. viadutos. Então, seções celulares, às vezes a gente pode ter a laje inferior trabalhando como elemento estrutural, né? A gente precisa procurar as seções de menor importância, né? Então, assim, a laje inferior próxima ao apoio tem vamos dizer assim, uma importância menor na capacidade resistente do elemento, né? Então, assim, eu procuraria buscar essa região, fazer a abertura menor possível, para que uma pessoa bem magrinha, que nem eu e o Adelson, possa fazer a inspeção, né? Mas, principalmente, buscar entender e fazer isso de forma bastante cuidadosa, principalmente pela questão da proteção, né? Porque uma armadura seccionada, tudo bem, não é legal, mas a gente consegue soldar, devolver ela, né, reparar, etc. Agora, um cabo de proteção cortado é muito sério, né? Então, as recomendações seriam essas. Em geral, o pessoal tem feito a abertura, né, de inspeção de caixão celular sem muita dificuldade, sem grandes repercussões, seguindo essas recomendações que eu estou falando, né? Em situações extremas, a gente poderia pensar em fazer o reforço das bordas primeiro e depois fazer o corte da abertura, tá? Mas, no geral, em situações comuns e correntes, não é isso que tem sido feito, não. Ok, Tiago. Também o Marcelo Pereira está se manifestando, dizendo parabéns pela apresentação, Tiago, e Obrigado, fazendo uma Marcelo. pergunta. Em situações de reforço, sem acesso aos projetos originais, como você trata a capacidade das fundações existentes? Pois é isso daí. Vamos elucubrar, né? Porque são situações e situações. Eu diria que em estruturas a gente tem uma certa hierarquia de criticidade dos elementos, né? Eu acho que os elementos estruturais e de fundações têm maior ou menor sensibilidade frente ao aumento de cargas, né? Então, por exemplo, se você vai mudar o uso de uma estrutura de um edifício, aumentando o carregamento, quem, quem vai sofrer primeiro são as lajes. Então, as lajes são um gatilho, em geral. Começa a fissurar negativo, etc. Então, elas são mais suscetíveis. Em segundo lugar, veriam as vigas, o próximo elemento que vai eventualmente apresentar algum problema, né? Em terceiro lugar, os pilares têm mais folga, são mais robustos, em geral, né? Então, eu estou falando assim no beabá, tá? E as fundações em si apresentam ainda mais folga, tá? Então, assim, você pode, eventualmente, em uma análise, uma verificação, começar pelos elementos críticos, né? Verificando lajes e vigas, eventualmente deixando os pilares para uma segunda oportunidade. Fundações, a mesma coisa, né? Mas isso tem que ser muito bem conversado e detalhado com o cliente. Até porque fundação, em geral, não é um elemento que vai ter uma ruptura brusca, né? Uma ruptura frágil. O elemento de fundação, em geral, ele afunda primeiro, né? Então, você tem os recalques,
tem a manifestação patológica e depois você vai ter lá na frente uma ruptura, eventualmente. Então, isso tudo pode ser negociado, conversado e avaliado. Tá? Agora, é óbvio que o ideal é dissecar a estrutura, vir desde o reservatório até as estacas fazendo a investigação. Porque a gente precisa avaliar se isso é viável financeiramente e se isso faz sentido dentro do projeto. Tá? Então, assim, se cabe fazer uma avaliação de fundações, é como eu falei na apresentação. Escavações, sondagem do terreno, avaliação do comprimento de estacas, diâmetro, tamanho de bloco e assim por diante. Né? Veja você, levantar uma ação de bloco é algo muito complicado. Tem que entrar por debaixo do bloco, escariar, é bem difícil. Tá? Então, a gente vai comendo pelas beiradas, né? Se é que eu me faço entender dessa maneira. Tá? Seria mais ou menos isso, elucubrando. Ok, Tiago. Tem também uma manifestação do Paulo da Silva Seabra, dizendo ótimo conteúdo. Parabéns aí, Tiago. Obrigado, E Adelson. nós Parabéns para temos o nós. Paulo Ricardo dizendo parabéns pelo conteúdo, excelente. E vamos seguindo, parece que ainda tem algumas mensagens aqui. Tarcísio Lunardelli. Há alguma previsão de cursos na área de reforço? Eu acho que acredito que algum curso ABS, né? Ele está perguntando dessa forma. Alguma previsão Sim, de curso na área de reforço? não há. A intenção, ao empenho, mas a gente pode estudar. Tá? Vamos estudar sim. Isso é uma demanda que sempre chega. Se eu eventualmente não conseguir fazer, ou o Thomas também, que é alguém que transita bastante nessa área, a gente pode dividir eventualmente, né? Pegar outros parceiros aí que têm bastante expertise nessa área e montar um curso da ABS, sim. Mas no momento não tem nada na nossa agenda, não. Tá? Mas vamos levar em consideração essa solicitação. Vou tentar sensibilizar as pessoas aqui, né? Porque é algo importante. Tem se feito, né? O pessoal fala muito em retrofit de edifícios e tal, né? Retrofit, já fazendo um parênteses, que para mim é a mesma coisa que reforma, né? Reforma é retrofit. Mas a gente tem, os espaços urbanos estão ficando cada vez mais complicados, né? De se ter áreas novas, então a gente precisa realmente intervir em estruturas existentes, e então reforço é algo que precisa ser debatido efetivamente. O que tem, está sendo falado novamente, é uma recomendação ABS sobre retrofit. Tá? Mas que vai dar, assim, né, entendo eu, o entendimento geral do que tem que ser verificado, o que tem que ser levantado, o que tem que ser tido em conta, e não especificamente o cálculo estrutural em si. Eu acho que isso ficaria realmente para um curso de reforço, mas tem se falado em reativar essa recomendação ABS de retrofit, que eu reputo uma coisa de bastante importância, principalmente nos grandes centros, tá? Onde a gente tem feito bastante retrofit. Obrigado pela pergunta. Ok, realmente tem tido muita demanda em retrofit aí no Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Sim. E a gente tem, já fizemos uma live aqui com o Léo e ele apresentou lá de Minas Gerais, né? O Leonardo, da Sim, PI Engenharia, e ele perfeito. apresentou muitas questões interessantes aí sobre esse aspecto de trabalhos que surgiram a partir das obras de retrofit para eles lá Isso. em Minas e E no só Brasil todo, colocando, né? perfeito, e só colocando assim, né, quais são as questões? Por exemplo, estruturas antigas, né? Cobrimento de armaduras. Como é que fica a questão de durabilidade? Você vai fazer um retrofit de uma estrutura, né? Eu mesmo tenho até vergonha de falar, mas eu, por exemplo, fiz projeto de laje com 0,5 centímetro de cobrimento. Será que hoje pode uma laje de 0,5 centímetro de comprimento? Isolamento acústico, a questão do incêndio, a gente precisa adequar essas estruturas para a situação de incêndio. Então, durabilidade, incêndio, de novo, questão de vento. Né? Então, muitos prédios foram projetados sem consideração do vento como a gente faz hoje, certo? Com a norma brasileira, com essas pressões que a gente tem hoje. Então, tem que adequar, não tem? Então, a recomendação ABS viria talvez mais nesse sentido. Ok? Há também uma manifestação do Paulo Ricardo novamente, só agora que ele está dizendo, comentando sobre alguma
coisa da apresentação que você fez agora há pouco, dizendo assim, a solução da retirada do pilar, achei muito interessante. Eu, você consegue identificar de onde ele está falando, essa retirada do pilar na sua apresentação, Tiago? Sim, mas o que que ele quer fazer? Quer que eu mostre de novo? Não, não. Ele disse que comentou só, dizendo que a retirada do pilar como uma solução, né, para acredito Sim. para ampliação de espaço, etc., achou muito interessante, É né? muito Realmente é. interessante, é muito interessante. Eu já falei, É, é uma é. coisa que precisa ter bastante coragem, né? Porque transicionar um pilar só com os tirantes, né? Com as cordoalhas de proteção, é algo bastante interessante. Agora, a gente, como disse, né? Não é em qualquer situação que a gente consegue fazer isso. Nessa situação, o engenheiro Hélio Chumbinho fez, né? Lá em Belo Horizonte, mas assim, demanda do quê? De um bloco considerável que fica no teto, ancoragens grandes nas extremidades, né? Tem que ter espaço para isso, né? E o cliente tem que entender que ele vai ter alguma coisa lá estorvando o caminho dele, né? Então tem que ponderar essas coisas. Não é sempre que a gente consegue transicionar um pilar dessa forma. Por exemplo, né? Teve inclusive um prêmio ABS, um shopping center, né? Do Prêmio Talento, que a empresa que ganhou fez realmente uma transição de um pilar com uma viga protendida, cortou o pilar nessa situação. Porém, assim, a viga que deu para o lado de cima foi uma viga enorme, né? E, quer dizer, comeu lá, atrapalhou o estacionamento no andar de cima, tá? Mas é alguma coisa que você precisa ponderar junto com o seu cliente, certo? Ok, Tiago. Também a Fabiana Mamed está fazendo um comentário. Parabéns pela apresentação, sempre muito clara e precisa. E Uhum. faz uma pergunta: tem algum reforço novo ou sugestão mais recente, além dos conhecidos grouts para alvenaria estrutural de blocos de concreto? Ah, bom, se ela, deixa eu só fazer um parênteses, né? Que eu fico, às vezes eu estou apresentando e estou pensando aqui comigo, né? Eu falei sobre técnicas de reforço. Essas técnicas aí estão ficando idosas já, né? Então, o que que a gente tem de inovação hoje em dia? Que eu percebo? São novos dispositivos, principalmente na parte de fibra de carbono, né? Então, a gente tem ancoragens novas, tipo Spike, tem tendões, né? São cordões de fibra de carbono, onde você pode eventualmente fazer curvas, dar volta, né? Então, são coisas novas que estão surgindo. Peças de fibra de carbono já pré-fabricadas, que você encaixa na estrutura, então estribos, coisas do tipo, tá? Chapas com furos, você já pode colocar chumbadores de fibra de carbono também, e assim por diante. Então, essas seriam as inovações. Na parte de alvenaria, você, assim, honesto, né? O que eu vi fazer até hoje, realmente, são realmente grautear os blocos que não foram grauteados, onde a gente tem esmagamento, construir novos pilares, né? Misturar, fazer algo híbrido entre concreto armado e alvenaria estrutural. Então, são essas situações que a gente enfrentou e está resolvendo usando alvenaria estrutural como reforço e elementos de concreto também como reforço, né? Não encontro nada assim inovador. O que tem, eu já vi aplicar também, nunca fiz, fibra de carbono aplicada sobre alvenaria. Isso existe, tá? Então, você vê na Europa, tem vários casos de enrijecimento das alvenarias para esforços laterais com fibra de carbono. Isso sim eu já vi aplicar. Inclusive, em coberturas abobadadas de alvenaria, né, o pessoal usar também aquela grelha, né, uma grelha de fibra de carbono embutida dentro de argamassa, de cimento e areia, para fazer o reforço de coberturas abobadadas de alvenaria. Isso sim tem, né? Mas nessas nossas obras de alvenaria estrutural, realmente não conheço nada assim inovador que esteja sendo feito. Ok, Tiago. O Mário Rueda está dizendo, Tiago, parabéns pela apresentação e também e agradecendo a resposta que você deu à pergunta que ele fez, né? Em seguida, a gente Certo. tem o Marcelo Pereira, Diniz. Boa noite a todos. Na época da faculdade, eu cheguei a ver um reforço estrutural por aumento de seção e armadura no shopping Largo 13, em São Paulo. Foi uma obra extremamente rápida
que construíram um pavimento novo na cobertura com o mesmo funcionamento, funcionando normalmente, com o mesmo funcionando normalmente. Foram feitos reforços nos pilares e fundações. Ele aqui, no caso, fez esse comentário, né, salientando esse caso de Ele recuperação estrutural, fez. mas não fez nenhuma pergunta, Não, tudo Tiago. bem, mas a gente pode replicar, né? Ah, A semana isso. passada, Sim, comentar. Semana passada eu tive no escritório do Silvio Feitosa, né? Que é sobrinho do Gabriel Feitosa, da Feitosa e Cruz. E lá eu vi nas paredes, né, o reforço do Shopping Paulista. O Shopping Paulista, à época, realmente foi uma obra icônica. Por quê, né, Adelson? Eles fizeram mais subsolos. Então, tiveram que prolongar os pilares. Então, eles fizeram fundações novas, fizeram um escoramento temporário, né? Cortaram o pilar. Então, lá tinha uma foto, né, do Rudloff e do Feitosa debaixo do pilar cortado. Então, assim, na época, eu lembro que na faculdade também teve apresentação sobre isso e foi realmente o suprassumo. Cara, e assim, a gente realmente tem que ressaltar esses engenheiros corajosos, né? Que usam a sua engenhosidade para fazer coisas diferentes, coisas inovadoras e coisas realmente de coragem. Cortar um pilar não é para qualquer um, né? Um pilar de shopping center, tá? Então, realmente muito legal, porque trabalhar nessa área tem isso de divertido, diria eu. Porque você tem que ser criativo, tem que usar soluções diferentes, fazer coisas híbridas, né? Misturar soluções, investigar, né? E chegar a resultados assim satisfatórios, né? Então, ele trouxe aí o caso do shopping e é isso daí. Eu também falei um caso bem interessante que eu vi e aproveitei para lembrar dos nossos mestres, né? Aqueles que vieram antes de nós. é interessante também, Tiago, uma coisa semelhante que aconteceu com essas recuperações estruturais para você corrigir o desnivelamento lateral dos prédios em Santos, né? Foram Pois dois é, são. prédios e uma intervenção impressionante também, cujos pilares foram seccionados, usaram macacos, etc. Uma coisa muito Exatamente. engenhosa. Eu vi no YouTube depois, achei muito O interessante edifício realmente essa no solução e resolveu o Sumanzone, problema. Ela resolveu o mostra problema. umas bolas de gude no piso antigo, antes e depois, né? Você vê que a bola não se movimenta depois que foi Espetacular. recuperada. Muito Exatamente. interessante também. É, Nós temos aqui seguindo, então tá tudo bombando aqui, Tiago, de perguntas. que beleza. Ainda tem 14. Não tinha uma no início. Aí, tá vendo? Interessante, tá vendo aí? Ó, parabéns, Tiago. A Rosana Lubarino dizendo parabéns, Ovarino. Tiago. Ótimo conteúdo. Vamos seguindo. Tá, vamos Delcio seguir. Rei Peraí, deixa eu falando novamente fazer. aqui alguma coisa. Deixa Ah, eu pois não. agradecer a Rosana pela participação. Prestígio. A Rosana Lobarino foi minha aluna no Ah, Mackenzie, orientada de TCC, uma aluna brilhante. poxa, que bacana. Parabéns. Muito Obrigado, bom. Bom Rosana. reencontro aí. Que legal. O Décio Rei está dizendo mais alguma coisa aqui. Tiago, pode apresentar suas considerações, entre parênteses, viabilidade de pinturas resistentes a altas temperaturas, espessuras de argamassa resistentes a altas temperaturas, placas de gesso, etc., para proteção contra altas temperaturas em Fibra de reforço carbono. de estruturas de concreto armado aplicados externamente com fibra de carbono? Vou fazer então também. Cara, isso aqui é mera lucubração também. Vou falar o que eu escuto, o que eu vejo é a minha percepção da coisa, né? Uma das vantagens da fibra de carbono é a velocidade e como ela é delgada, né? É fininha, é fácil aplicar, é muito simples. É colar uma fibra lá na estrutura. Ok, então isso é um grande diferencial dela. Se a gente precisa proteger ela contra a temperatura, de modo que a temperatura no contato com a fibra fique abaixo dos 60 graus, e falando em segurança, teria que ficar abaixo de quanto? Não sei, 40 graus, né? Dentro de um incêndio que tranquilamente passa aí dos 500 graus, 1.000 graus, né? Então, assim, a proteção intumescente ou refratária que a gente precisaria ter para proteger essa fibra é grande. A gente está falando de espessuras de revestimento refratário muito grandes, né? Então, como aderir isso? Como prender? Vai ter que ter uma tela, vai ter que ter estribo, vai ter que fazer chumbador e vai ter um
volume grande. Então, quer dizer, isso acaba tirando a vantagem da fibra de carbono, que é alguma coisa delgada e rápida e simples de ser executada, tá? Então, assim, outra coisa, placa de gesso, pintura, isso não vai conferir proteção à matriz epoxídica necessária, tá? Então, esse é o meu entendimento. Se você precisa proteger contra incêndio, é porque a fibra não é a melhor solução. Você vai ter que pensar em outra coisa, tá? A gente tem aí, infelizmente não tem nessa apresentação, né? Mas quando pegou fogo, aquele caminhão entalou debaixo do viaduto de Santo Amaro, sobre, né, a Avenida dos Bandeirantes, um caminhão-tanque pegou fogo e aquele viaduto estava reforçado com fibra de carbono. Descolou absolutamente tudo. Então, você tem lá uma imagem das fibras todas descoladas. Então, não tem por onde, né? Realmente, se tiver que proteger, vai ser algo complicado. Então, o que a gente tem, né? Já até pontuando. Tem que fazer uma combinação em situação de incêndio da estrutura. Tem que pegar a combinação de incêndio, né? E colocar lá, prescindindo do reforço. Quer dizer, que ele esteja totalmente descolado. E a estrutura existente tem que ser suficiente para resistir àquela situação em combinação de incêndio. Essa é o vetor, a linha é essa. Tá? É lógico que você pode depois jogar com alguma coisa, com proteção, não sei, ver o que você quer fazer dependendo do seu caso. Mas a linha de raciocínio precisa ser essa daí. A verificação para uma combinação de incêndio sem o reforço estar aderido. Ok, Tiago. O Marcelo Pereira Diniz está se manifestando novamente, dizendo parabéns para todos os envolvidos. Obrigado, Tiago, pela aula. O Décio Rei está dizendo parabenizo o engenheiro Tiago pela apresentação e a Regional Aracaju pela permanente atuação em apresentação de palestras e pela escolha do tema e excelente apresentador. Obrigado aí da nossa parte. E rasgaçado. O Décio. O Décio. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver. Aqui estava dizendo... então pronto, nós terminamos aqui, Tiago. Estava aparecendo 14 novas mensagens, mas terminamos realmente. Vamos então, pessoal, podemos abrir aí as câmeras e os nossos microfones e fazer essa interação aí, finalizando aí esse nosso evento do mês de abril, que realmente foi muito interessante, participativo também, né? Muitas perguntas, etc. O Ademar estava aí, também o Luiz Spleng, antigo da área de estrutura metálica, estava aqui conosco também. Legal. Os colegas aqui participando. Ainda temos 48 aí online. Muita gratidão de novo a todos, viu? É muito legal ter mais de 50 pessoas aí acompanhando. Fabiana Mamede aí apareceu. Grande Fabiana. Parabéns. Das alvenarias. Regina Hengeman, mandando parabéns também. Eduardo Alves Lima, está conosco, Samuel Galoba Aguiar, lá de Nova Zelândia, olha aí. Cadê? Samuel Aguiar? Samuel, é isso aí, Samuel. Legal, hein? Prazer, obrigado pela apresentação. Tamo junto. Coloco à disposição aí, se eu puder contribuir em algo, eu ficarei imensamente feliz. Um abraço. Perfeito. Acompanha a ABS nas redes, né? A gente vai tendo essas demandas de abertura de comissão e tal. Quem tiver interesse, participa. É muito bem-vindo, ajuda. Tá? A ABS, as normas, tudo isso é feito por nós. Tá? Ninguém trabalha, ninguém recebe nada por isso que a gente está fazendo. Tá? Então, se envolvam, vamos ajudar. É isso aí. Ok, o Marcelo Pereira também apareceu. O Marcelo Pereira Diniz está conosco. Como é que é? Tem um print da tela, Adelson? Rapaz, é bom. A Elane não está mais aí, para você sabe fazer. Eu faço, mas é o seguinte, todo mundo que puder, por favor, abram as câmeras para ficar bem bonito. Fazer o print aí, porque vai para as redes sociais da ABS depois. Inclusive, pessoal, a partir, no máximo, 48 horas, a gente está disponibilizando lá para quem não conseguiu ou chegou atrasado, etc., quiser verificar, a gente no canal do YouTube da ABS fica disponibilizado essa live e as outras também anteriores. A gente vem fazendo aí desde fevereiro de 2021, procurando fazer mensalmente, né? A gente só para realmente no mês de dezembro e janeiro, mas assim, os outros meses sempre está tendo esses eventos aí da engenharia estrutural. Eu acho que já dá para a gente fazer o print aí. O print. Difícil eu saber nesse teclado onde que é o print dele. Aí, amor. Adelson, tá ouvindo, Adelson? Hein? Alô, tá ouvindo? Sim, sim, Ademar? Pois não? Bota sua câmera aí, Ademar. Tranquilo.
Primeiramente, eu queria agradecer, né, muito aqui a presença do Tiago. Realmente foi uma aula enfim, um tema inesgotável, em que tocou quase todas as obras. Evidentemente, existem as exceções, você precisa se fazer de reforço, e um tema muito substancial. Então, há uma presença maciça todos os meses, né, com os partícipes, de forma que os temas realmente são muito bons. E o Tiago, parabéns, uma explanação excelente, Tiago. Obrigado, Demar. Do conteúdo, muita segurança, e só faz engrandecer a ABS nacional, a ABS regional, e a gente procura contribuir de todas as formas. Ok? Parabéns aí. Obrigado, Demar. Todos que estão participando, ok? Pessoal da equipe que entrou aí, obrigado também. Thales Agostinho, Caio, Maria Osana, abriu a câmera. Maravilha. Vamos que vamos. Vamos fazer a foto? Agora eu descobri aqui, ó. Passa aí, Tiago, a foto. 1, 2, 3 e já. Boa. Vai todo mundo acompanha lá nas redes da ABS. Tá? O Décio Rei disse que não vai abrir porque não está perfumado. Aí a Dani também, Daniela Amaro. Obrigado, Daniela. Aluna lá da pós-graduação. Imagina, professor. Tamo junto. Tamo junto. Quebrando tudo. Isso aí. É isso, Adelson. Boa noite, então. Mas vamos para as considerações finais. E antes disso aí, Tiago, eu acho que foi um estímulo aí para você realmente pensar nessa formatação do curso, né, de recuperação estrutural, naturalmente agregando outros colegas que sejam da área e que possam participar. Você faz um pool aí de engenheiros que possa disponibilizar esse curso aí, né, com esse evento aí depois da pandemia, que as coisas estão sendo EAD, está facilitando bastante, entendeu? Acho muito interessante isso. Você tem ideia como as pessoas estão assim, se movimentando nessa área? O Maurício Sgarbi, né, ontem fez um lançamento de um curso que ele está fazendo, mas assim, tudo já é AD gravado, etc., de vários assuntos que ele já abordou e está disponibilizando assim, para as pessoas terem acesso. Então, eu achei muito interessante, quer dizer, está mostrando um direcionamento do mercado, ele fazendo bonificação com várias obras, tipo de obras que ele já elaboraram projetos, está disponibilizando todo esse material na aquisição do curso, né? Então, eu acho que se você não estava pensando nisso, coloque isso aí como ordem do dia, pô. Tá bom. É isso aí. Pessoal, eu queria aproveitar. Se alguém tem alguma pergunta para fazer aí para o Tiago, que não fez aí pelo chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está na hora da gente finalizar. Tá bom, já perguntaram bastante, né? Aproveitando que eu estou vendo o Luiz Spener, o nosso regional lá de Campo Grande, Tomás Oliveira, legal, bastante gente relevante aqui. É muito interessante, Tiago, que as regionais aí do Sul, né, a Sudeste, etc., São Paulo, por exemplo, Campinas, tem mais de 24 associados, Campinas. Eu acho muito interessante isso, porque aqui a gente tem uma certa dificuldade de aumentar o número de associados, embora você tenha falado que a gente está sempre promovendo coisas, trazendo cursos, etc., mas na hora das pessoas realmente se filiarem, a gente tem essa dificuldade aqui. E eu queria realmente sugerir a todos os colegas presentes que não se associaram ainda à ABS, que aproveitem. Agora a gente está disponibilizando no próprio site da ABS uma ficha de inscrição e manda toda a documentação lá mesmo no site, né? Então, facilitou bastante. Antigamente tinha que mandar a regional, que tinha que mandar por e-mail para a executiva, então isso aí facilitou bastante. Vamos ver se a gente consegue aumentar o número de associados. Eu mesmo fiquei muito impressionado com o número de associados que a ABS já tem, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Nessa visita do site da ABS nos associados, você pode ver, lá tem disponibilizando todo mundo que participa, e são muitas empresas e escritórios de engenharia com pessoas físicas no Brasil que são associados à ABS. E é muito bom isso aí, a gente tem que aumentar esse número, né, Tiago? Trabalhar nessa direção para que as pessoas se filiem a essa associação que veio assim e tem uma presença muito importante aí nas normas, nas associações de engenharia, eles estão sempre presentes, a ABS está sempre presente, né, com suas diretorias sempre renovada, que o Tiago, inclusive agora, está na vice-presidência da ABS, o Tiago. E nós gostaríamos de agradecer porque nós solicitamos ao Tiago essa sua disponibilização aqui conosco para
explicar sobre recuperação estrutural numa coisa assim muito recente, né? Ele se disponibilizou, conseguiu colocar na agenda. A gente realmente fica muito agradecido que nós não fizemos isso com muita antecedência. Já foi bem próximo assim, da chegada do mês, das primeiras semanas. Então, a gente fica realmente muito agradecido. Eu achei muito interessante tudo que você colocou, assim, de uma clareza muito grande, as suas explanações, né? A diversidade de coisas que você apresentou para a gente. Eu acho que isso aí é uma coisa que só com muita experiência mesmo na área para poder transmitir com tanta facilidade, tanto na parte didática da academia, né, que você tem costume de além dos cursos, você também é professor universitário, e isso realmente facilita bastante a explanação. E queríamos agradecer também a todos os colegas que participaram, que perguntaram, estiveram aqui conosco até agora, nessa apresentação aqui do Tiago, e convidamos a vocês para a próxima apresentação, que a gente sempre vai divulgando. Nós estamos aí fechando alguns assuntos, sempre ligados à engenharia estrutural. Eu gostaria de agradecer a todos e fazer esse convite aí para o próximo mês, para um novo evento aqui com um bate-papo com a BES. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço. Amém. Gratidão, turma. Boa noite. Valeu, Adelson. Valeu, tchau. Valeu, turma. Assim como o evangelista Marcos, que acolheu e levou essa palavra. A nossa vida não se basta a si mesma. Por isso que um dos conselhos que São Pedro está dando para a igreja. São Pedro não está escrevendo para os de fora, ele está escrevendo para os líderes da igreja. O que ele está pedindo para nós? Tenham no coração a certeza de que a vida de vocês... Eugênio, que bacana que você está aí conosco, né? Não tinha visto você, rapaz. Grande abraço, Eugênio. Eugênio Calduro, aí, grande homem da proteção, principalmente em Cordoalhas Engraxadas. Que bom você estar aqui conosco. E também faz parte do nosso grupo aí da ABS Regional Aracaju, do WhatsApp, né? Quem estiver interessado em participar, é só mandar um e-mail para a gente aí, dizendo o contato, para a gente incluir no grupo. Tratamos especificamente de assuntos relacionados à engenharia estrutural. Quem estiver interessado em participar, é só mandar um e-mail para a gente. O Eugênio é participante ativo aí do nosso grupo de WhatsApp. Grande abraço. Valeu, Gustavo, por ter ficado até agora. Luiz Spengler, Mário Rueda, Luísa Calhego, Raoni Carvalho, Alex Freire, Humberto Pala. Boa noite a todos, hein? Até a próxima. Grande abraço.